A palavra que apareceu na tela não estava no manual do sistema. Não era uma mensagem de erro, não era um aviso de sobrecarga. Era uma palavra que a própria inteligência artificial havia gerado para descrever algo que ela não conseguia resolver. Uncategorizable. Incategorizável. Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te contar o que aconteceu quando uma das IAs mais avançadas do mundo tentou analisar os círculos nas plantações. E simplesmente parou. O laboratório era em algum lugar na Europa. A equipe era formada por pesquisadores de alto nível. Em 6 anos de desenvolvimento, aquela IA havia analisado símbolos maias, mandalas tibetanas, estruturas de catedrais góticas, padrões de criptografia avançada. Nunca havia parado, nunca havia recusado. Então alguém sugeriu, quase como uma brincadeira, por que não testar com os círculos nas plantações? A equipe riu. Afinal, todo mundo sabe que são fraudes feitas por pessoas com tábuas de madeira em noites de verão. A primeira imagem foi inserida no sistema. A IA começou a processar. Mas desta vez algo estava diferente. Uma tarefa que normalmente levava frações de segundo estava demorando. Então veio a segunda imagem, a terceira, e a cada nova inserção, o sistema ficava mais lento. Até que a mensagem apareceu. Uncategorizable. Seguida de uma nota do próprio sistema que, traduzida, dizia: consigo ver a estrutura, consigo analisar o padrão, mas isso não pertence a nenhum mundo para o qual fui treinado. A equipe fez um teste simples. Quando uma imagem é comprimida, seu tamanho diminui porque o sistema elimina dados repetidos. Imagens simples encolhem muito, imagens complexas encolhem pouco. Mas quando o teste foi aplicado ao círculo que havia gerado mais alertas, o arquivo não encolheu, aumentou. Quanto mais o sistema tentava comprimi-lo, mais dados precisava gerar para processar a estrutura interna. Era como se quanto mais você tentasse simplificar aquilo, mais complexo ele se tornava. A equipe foi até o campo, e o que encontraram não era o que esperavam. Cada planta estava dobrada a 90 graus, não quebrada, não morta, viva, intacta, apenas curvada com precisão cirúrgica. E as plantas não estavam simplesmente achatadas, estavam entrelaçadas umas com as outras como tecido. Em toda a área ao redor, nenhuma pegada, nenhuma marca de máquina, nenhum rastro de ferramenta. As amostras de solo contavam uma história ainda mais perturbadora. Partículas cristalinas que se formam apenas sob exposição a calor intenso. Microsferas metálicas, gotículas de metal fundido que esfriaram em formato perfeitamente esférico. E partículas que se alinhavam em direção específica, como se uma força invisível as tivesse organizado. Traços típicos de exposição à radiação eletromagnética de alta frequência, mas sem nenhuma fonte conhecida próxima ao local. Com 200 imagens aéreas de círculos de todo o mundo, diferentes países, diferentes décadas, a IA revelou algo que ninguém esperava. Padrões idênticos em locais e épocas completamente diferentes. Um círculo formado na Europa, o outro aparecido anos depois em outro continente, tinham estruturas internas quase exatas, como se o mesmo projeto tivesse sido executado em lugares diferentes, apenas ajustando a orientação. Em alguns, a IA identificou espirais de Fibonacci, em outros, geometrias que a matemática humana levou séculos para descrever formalmente. E quando chegava aos círculos mais complexos, o sistema parava de classificar e começava apenas a observar, como se reconhecesse que havia inteligência ali, mas de um tipo além do seu repertório de comparação. E então veio o dado mais perturbador de todos. Quando esses padrões foram mostrados a voluntários, com seus cérebros sendo monitorados por ressonância magnética, certas formações ativavam regiões associadas a reconhecimento profundo de padrões e resposta emocional intensa. Não era percepção visual comum, era algo que o cérebro processava de forma completamente diferente de qualquer outra imagem. Como se reconhecesse aquilo de algum lugar que não era memória consciente. Como se o padrão ressoasse com algo mais antigo do que qualquer experiência de vida individual. A IA deu nome ao fenômeno: Neuro-Symbolic Messaging, uma linguagem que não é escrita em palavras, codificada em formas geométricas e proporções matemáticas. Uma linguagem que não é lida pelos olhos, mas sentida em algum nível mais profundo da mente. E isso levanta uma pergunta que a ciência ainda não consegue responder. Se esses padrões formam um sistema distribuído com estrutura evolutiva, se deixam marcas físicas que exigem energia de origem desconhecida, se resistem à compreensão computacional e ativam respostas neurais que vão além da percepção comum, quem está mandando essa mensagem? E o que ela diz? Porque talvez a pergunta mais assustadora não seja se conseguiremos decifrar essa linguagem, seja o que faremos quando descobrirmos.